Ok, certo. Eu vou fazer uma avaliação de todos os livros que eu li em período de um ano. Foi um projeto meu que eu fiz de ler um capítulo de livro por dia nas férias do ano passado. E durante um ano eu mantive esse objetivo de ler, nem sempre um capítulo, né? Às vezes mais, às vezes menos. E esse vídeo vai servir como uma celebração minha sobre tudo que eu li, fazer uma avaliação. Uma forma que eu possa ver também, né, um resuminho dos livros, ver como eu gostei, quem sabe quando eu ler de novo. Vou avaliar eles em ótimos, muito bom, bom e ok. Não achei nenhum livro que eu li ruim, mas teve uns que eu não gostei tanto e uns que eu gostei muito, né? Então, eu separei a ordem primeiro pelos que eu li mais por lazer, livros únicos, e depois eu botei os livros mais técnicos de economia, de espiritualidade, política, assim, de autodesenvolvimento. E por fim eu coloquei as três grandes séries. Eu li Nárnia, li o Único e Eterno Rei e tô lendo Harry Potter. Eu botei os dois primeiros de Harry Potter que eu já li. Tá, então o primeiro Frankenstein. Foi o primeiro livro que eu li quando eu voltei a ler. Não gostei muito dessa editora, mas eu daria muito bom. Muito bom. É um livro assim, a história é bem legal, é simples, é um livro curto, acho que tem uns 200 e poucas páginas. Mas eu achei a reflexão assim do livro quanto ao criador do Frankenstein muito legal. Ele gera a gente pensar, né, até que ponto vai o direito de você poder gerar uma vida. Foi o primeiro livro, eu demorei bastante para ler, que eu tava pegando o ritmo. Desses quatro, que são os quatro clássicos góticos que eu li, que eu comprei da Princípios. Eu acho que Frankenstein é um dos melhores. Foi um bom livro para eu começar a ler, eu tinha muita curiosidade para conhecer a história, é um grande clássico do horror. E é o primeiro livro da história de ficção. E teve o filme que saiu, que foi muito bom também. Preferi o livro, mas o filme foi legal. Tá, então logo depois eu li Drácula. Drácula eu achei melhor que o Frankenstein, porque é um livro bem maior, né? Uma história bem mais complexa. Eu gosto desses livros também porque eles são bem culturais, a gente vê muito sobre a cultura da época. O Drácula se passa no, se não me engano, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas assim, a gente vê na época o desenvolvimento da medicina. No livro ele fala sobre transfusões de sangue e alguns tipos de tratamento. Alguns dos personagens são médicos, né? Tem o psiquiatra e o Van Helsing, que também é médico. E é um livro que, assim, que eu não achei a lição, uma reflexão tão boa como a do Frankenstein, mas a história é muito legal. Todos os personagens são cativantes, até o fim, é muito bom. Eu achei muito curioso também conhecer a história do Drácula adentro. A gente se ouve muito falar, né, em todo tipo de filme, série, jogos de terror, mas a gente não conhece a história de verdade. Então eu gostei muito dele por causa disso. O Retrato de Dorian Gray, seguindo a mesma linha dos góticos, é também como Frankenstein, é mais curto, mas ele tem um valor maior também nesse quesito da reflexão. Ele fala muito sobre a disparidade, assim, entre as virtudes e os vícios, né? O nosso protagonista, o Dorian Gray, ele acaba escolhendo viver de aparências, viver assim, despreocupado mais com o visual dele. Uma coisa que não tem muito sentido pra alma. E a gente vê no decorrer do livro justamente ele se perdendo, ele se tornando a pessoa cada vez pior, perdendo as virtudes dele. E eu acho que ele não é tão bom quanto os outros, porque a forma como o livro foi escrito tem muito uma coisa meio poesia. E eu achei meio chato às vezes, eu me pegava assim cansado de ler. Então, eu diria que dos quatro foi o mais chato de ler. Não foi ruim, foi bom. A reflexão foi muitas vezes até uma das melhores dos quatro. Mas se fosse para escolher um dos quatro para ler de novo, eu acho que Dorian Gray não estaria em primeiro lugar. E o primeiro lugar com certeza seria o Fantasma da Ópera. Foi a história mais legal dos quatro que eu achei. Assim, eu fiquei realmente querendo acabar o quanto antes para saber o que ia acontecer. O livro sempre gera reflexões se o que está acontecendo é verdade ou não. Então é muito curioso. Foi muito bem escrito, né? Se passa na França. E tem toda essa questão cultural dos teatros, como os artistas funcionam, como funciona, né, aquela parte mais técnica. Tem o romance grande dos protagonistas, toda a forma como o Fantasma da Ópera agia, né, na ópera foi muito legal. Dos quatro góticos foi o melhor que eu li, que é o melhor que eu achei.
E tá entre os meus livros favoritos. Eu tenho vontade de ler de novo. A editora que eu li os quatro é a Príncipes. E eu não acho uma editora muito boa. Eu acho que ela é bem barata, né, os livros. E eles pecam por isso porque eles acabam gastando menos em outras questões. Na qualidade do livro em si, né, físico. E também na qualidade da tradução. Mas assim, não me arrependo. Foram os livros mesmo que me deram vontade de ler. Como eu comprei eles, eu tinha essa pressão financeira, né, de gastar dinheiro, tenho que ler. Então foram muito importantes pra mim nesse ano. Agora seguindo, eu vou pro Chibineco. Foi um amigo meu, namorada de um amigo meu, a gente fez um clube do livro, ela sugeriu. E eu achei bom. É um livro simples, livro curto, mas traz um tema bem legal, essa questão de conversar com os mortos, né? Foi um livro dos que eu li, um livro mais bestinha, assim, mas que com certeza valeu a pena. Ele é. Dá pra você ler assim, bem livre, bem leve. E ao mesmo tempo também não é uma coisa que vai passar batido, ele deixa uma reflexão. Esse livro me fez pensar bastante sobre as relações, como às vezes a gente toma algumas coisas como garantido e como a protagonista perde o irmão, né, no acidente, às vezes a gente não espera essas coisas. Eu gostei, assim, não é nada que mudou minha vida, mas tá longe de ser ruim. Joyland do Stephen King é muito bom, é um livro que tem aqui em casa que é da minha irmã. Foi a primeira obra que eu leio do Stephen King. Fora isso, nunca li nada, mas já vi alguns filmes e eu esperava que seria um livro bem gore, assim, muita morte, muito assassinato, sangue, coisas sobrenaturais, e na verdade não é tão assim. Ele é mais um livro sobre o amadurecimento do protagonista, né? Eu esqueci o nome dele, mas a gente acompanha muito ele, assim, sofrendo com o fim de um relacionamento, iniciando a vida profissional no primeiro trabalho dele, né, no parque de diversões, e tentando lidar com isso, fazendo novas amizades, tendo pessoas mais velhas como inspiração, como fonte de conselhos sobre a vida. É bem legal, achei a história teve um fim assim bem surpreendente. Me surpreendi com o plot twist. E eu acho que me surpreendeu também pelo Stephen King escrever um livro tão diferente, né, do que eu esperava dele. Mas é bem legal. Eu não acho que foi uma história assim, a melhor história que eu já li. Mas foi um livro bom. Assim, desse, acho que a nota é um 4,5. Botaria acima de Frankenstein, mas atrás de Drácula. E a última casa da Rua Nídidas eu tenho que colocar 5 estrelas, porque foi muito bom. Foi um dos maiores plot twists que eu já vi na minha vida. Eu diria que é nível Ilha do Medo que aconteceu. Foi muito bom, foi sugestão de um professor da faculdade. Ele sugeriu em relação a trazendo uma perspectiva assim de a psiquiatria, né? E eu achei que valeu muito a pena. O começo do livro é um pouco parado, porque são muitos contextos, muitos personagens, ambientes. Mas a partir do momento que a gente entra na trama em si, o livro é bem viciante, bem surpreendente. Cada vez que eu li, eu ficava mais surpreso. Eu fiquei assim, fascinado por esse livro nas primeiras vezes que eu li, nos primeiros momentos ali, né? Vários amigos meus leram, minha mãe leu, minha irmã leu, então foi muito bom de comentar com todo mundo. É, sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li. Eu só não diria que é perfeito, porque ele é bem grande e em partes pode ser cansativo. Mas é muito bom. Agora indo pro Admirável Mundo Novo, eu boto aqui também 5 dos 5. Admirável Mundo Novo é muito bom. É um livro de distopia, né? Constando uma sociedade hipotética, futura, mas que é muito parecido com a que a gente tem hoje. O livro foi escrito há muito tempo, acho que há mais de 100 anos. Ou um pouco menos, 1950, 1940. E ele traz uma perspectiva do Aldous Huxley, né, o autor, sobre como a sociedade funcionaria, né, hoje, na época, o que ele pensou, né. E é uma sociedade muito baseada nos prazeres, na hipersexualidade. É diferente do 1984 e do Fahrenheit 451, que botam assim como uma proibição, né, proibição da leitura, proibição da busca de conhecimento. Aqui não, ele, na verdade, as pessoas não querem porque elas já estão tão viciadas, né, em drogas, em sexo, em prazeres fáceis, que elas não têm nem interesse por leitura, estudo, por religião. E eu achei muito parecido com o que a gente vive hoje. É triste, mas é bem esclarecedor. É uma história muito legal, assim como
A maioria dos livros tem um começo um pouco mais parado, porque a gente tem que entender o contexto da sociedade, das pessoas, personagens. Então, o começo pode ser um pouco chato, mas eu gostei bastante. É como A Última Casa da Rua Nítilis, a partir do momento que a gente entra meio que na trama, né? Que traz aquele personagem meio que de fora, entra na história, fica muito viciante. É muito bom, acho que eu vou botar acima da Última Casa da Rua Nítilis. Aí, A Cabeça do Santo é um dos mais recentes que eu li. É um livro bem cultural, bem cearense. E eu achei, esse foi o principal ponto dele, é o quão cultural ele é, o quão cearense, né? A gente consegue ver bem de perto a cultura nordestina dos interiores, das vilas. E é muito legal. Isso, apesar do livro ser curto, acho que tem 150 páginas. É uma história, assim, relativamente simples. Eu achei bem legal. Achei que se fosse para avaliar só pela história, eu daria uma nota 4. Mas como tem esse fator cultural, apesar de eu não ser uma pessoa de interior, eu já fui algumas vezes, tenho família no interior, e a gente, lendo a história, a gente vê muito isso, assim, vê de perto o que a gente vê na vida real. Então eu achei muito legal a autora trazer isso. E a história em si é legal também, tem um plot twist surpreendente, tem toda a questão espiritual também. Então eu acho que assim, é acima da média, mas também não tá lá nos meus favoritos. Eu vou botar depois de Frankenstein. E Pactos Mortais, eu vou botar aqui lado a lado da Última Casa da Rua Nítilis. É um suspense muito bom, muito, muito interessante, assim como a Última Casa da Rua Nítilis. Pactos Mortais, eu acho que tem um fato melhor que a Última Casa da Rua Nítilis, é que é o quão bom, desde o começo ele é bom. A Última Casa da Rua Nítilis no começo pode ser um pouco chato. Então eu acho que ele tem esse fator a mais. É um livro conta a questão de duas amigas, duas pessoas, né? Duas mulheres que sofreram problemas sérios na vida, um acidente, ou então a filha foi estuprada, e elas meio que elas não podem ir atrás do assassinato das filhas delas, porque a polícia vai tipo assim, achar óbvio, elas irem atrás do suspeito que matou as filhas delas. Porque nos dois casos, o suspeito não foi preso corretamente, ele conseguiu de alguma forma burlar ali e sair ileso. E as duas mães ficam indignadas, mas não podem ir atrás porque elas seriam as principais suspeitas e não conseguiriam completar o crime, ou então seriam presas. Então elas fazem essa troca. Seria um pacto mortal. Uma ia fazer o crime pelo outro. O livro se baseia nisso e é muito, muito bom. É muito impressionante. O plot twist dele me lembrou muito A Última Casa da Rua Nítilis. Eu fiquei assim, embasbacado, fiquei fascinado no livro também. Foi muito bom. Várias pessoas ao meu redor leram, amigos, e comparar e conversar com eles foi muito legal. Foi, sem dúvida, um dos melhores livros que eu já li. Eu acho que a posição dele tá boa. A Última Casa da Rua Nítilis, eles são assim, são dois me deram a mesma sensação. Quando eu vi o plot twist, eu me lembrei muito da Última Casa da Rua Nítilis. Eu acho que o único ponto que ele passa é essa questão do que o livro fica o tempo todo viciante, não é só a partir de um momento. E agora, Jack Schaefer, Shane. É um livro simples, curto, mas muito legal. É o primeiro western que eu leio. Eu gosto muito de western, eu já vi filmes, séries, joguei já o Red Dead. E é um tema muito legal, é uma cultura muito boa ali dos Estados Unidos, do Texas, do interior ali de 1900. E é muito interessante como as coisas funcionavam, né? Uma época assim que a gente não tinha muita tecnologia, uma vida assim parecida com um pouco do interior que a gente tem aqui no Brasil. E a história é uma história bem simples, clássica, aquele caçador de recompensas que tem um passado complicado e acaba procurando uma vida nova. É um livro, uma história simples, mas boa. Eu diria que dá aqui entre 4 e 4.5. Eu vou botar no último aqui do 4.5, porque eu gosto muito de western, o tema é muito cativante, assim, difícil de explicar, mas é um tema muito legal. Aqueles filmes Django Livre, Os Oito Odiados, essa questão assim do na época que não tinha muita tecnologia, mas já tinham armas de fogo. É muito legal. O bota muito em perspectiva algumas reflexões, né? Sobre como as pessoas pensam, funcionam, uma época mais parada. Mas é muito bom. Animal Farm, que é Revolução dos Bichos. Eu li em inglês. Eu já li em português antes e decidi ler em inglês, porque é um livro curto, né? Eu queria aperfeiçoar minha língua. E eu gostei muito. É aquele livro clássico que a gente conhece, né? Uma grande crítica aos governos totalitaristas.
Lendo aqui dessa vez um pouco mais velho, a última vez que eu li eu tava no colégio. Eu achei interessante. A gente consegue ver claramente referências a Estados Unidos, China e principalmente ao Stalin, né? Espanha, Rússia. Então, é um livro que pode parecer simples, assim, uma fábula de animais, a fazenda, a revolução, mas é uma clara crítica, né? E é bem, eu li outros livros de política, né, que ajudam essa ideia. E é muito bom. O filme que saiu esse ano também eu li logo antes que saiu o filme, então eu vi o filme e achei legal. O filme ele traz uma crítica também ao capitalismo, e eu achei interessante, uma perspectiva boa, apesar de que foge da ideia, né, principal do livro, então prefiro o livro ao filme, mas eu achei legal, uma adaptação boa, interessante, os personagens são legais, os dubladores são bons também. Então eu vou colocar ele aqui no 5 do 5 no final da lista, porque eu acho que o valor que ele tem, assim, de ensinar a política é acima da média. Mas não é uma história também tão legal como os outros que a gente fica viciado, né? E então não sobrou nenhum. And There Were None, eu li em inglês também, porque eu queria melhorar meu inglês e eu achei uma boa opção. Eu li com alguns amigos da faculdade, foi sugestão de um professor. E é um livro muito bom. Para, assim, eu colocaria ao lado da última casa da Rua Nietzsche esse Pactos Mortais, mas acho que ele é um pouco pior. Ele é um pouco mais devagar. É uma coisa, um mistério mais, assim, botando meio que numa organização maior, porque a gente tem uma ilha com 10 pessoas, a gente sabe que tem um assassino lá, mas não sabe quem é. Então ele é mais organizado. Os outros livros têm vários contextos, histórias, mas eu achei legal. Eu achei que tem a questão da música, né? São os 10 soldadinhos, né? A música baseada na canção infantil Os 10 Indiozinhos. Usar ela como base, trazer os personagens, seguir na música e tendo os assassinatos, a gente fica tentando descobrir. Eu errei completamente, achava que era um personagem, mas que não tinha nada a ver. É legal essa questão de a gente ficar pensando que é alguém e ir lendo e tentando descobrir. E quando morre a gente tira essa pessoa da lista. E o final é bem surpreendente, gostei muito, ela explica tudo. Mas eu não achei que foi tão legal como os outros de suspense que eu li. Eu acho que por ser tipo assim, um ambiente meio controlado, né? Só ali naquela ilha, traz menos possibilidades e até não fica tão legal. Mas com certeza é um dos melhores que eu li. Acho que dá pra colocar aqui acima de Drácula logo depois. Muito bom. A biografia agora acabou os livros, né, que eu li mais por lazer, tirando as séries. Agora são os livros, assim, as biografias nem são tão técnicas, mas são livros que são menos fictícios e mais que eu li pra me desenvolver. Então tem a biografia do Charles do Bronx, que eu digo que é o melhor livro que eu já li, porque eu gosto muito do Charles, né? É o meu atleta favorito, assim. Ele tem uma história muito inspiradora. Admiro muito a forma como ele luta, como ele fala. E ler esse livro foi como, assim, me sentir mais próximo dele. Ver de perto como ele pensou, como ele agiu, quais foram as dificuldades que ele enfrentou. Eu já conhecia muito da história dele, né? Porque eu já vi documentários, já vi várias entrevistas, podcasts. Mas ler o livro foi completamente diferente. O autor não é ele, é o Pedro Oliveira, que é um amigo dele, um jornalista. E, assim, foi um dos livros que eu mais me animei lendo, que eu mais fiquei feliz, que mais me emocionou. É mais por uma questão, assim, de admiração, né? Eu me inspiro muito nele. Acima, claro, meu maior ídolo é Jesus, mas o livro dele e a história do Charles, pra mim, são muito impressionantes. Pedro Oliveira fez um livro muito bom, ele trouxe, assim, muitas informações boas, toda a família do Charles, tudo que a gente conhece dele. Então, sem dúvidas, é o meu livro favorito. Não tem como tirar ele de cima. É, então eu fico dando sem palavras. Agora, logo depois eu coloco o livro do Anderson Silva. Gosto muito do Anderson Silva. É, assim como o Charles, é uma grande inspiração. Um dos maiores atletas de MMA de todos os tempos. Eu diria que ele é o maior de todos os tempos, passa na frente de George St. Pierre, John Jones, Demetrius Johnson. Ele teve a maior
hoje foi batido, né, pelo Islam Makhachev, mas foi o cara que passou mais tempo invicto no título. E ver a história dele, assim como a do Charles, ver todos os problemas que ele passou, lutar contra o racismo, a pobreza das favelas do Brasil e atingir um status tão grande. São livros que inspiram muito, assim, deixam a gente muito motivado a ser melhor, a melhorar como pessoa. E eu li assim, li em um dia. Não é um livro grande, é um livro curto. Mas como eu sou muito fã de MMA, eu acho que esses livros ganham um valor acima da média pra mim. Por isso eu coloco eles como os melhores que eu já li. Agora, seguindo para o Cavaleiro Preso na Armadura, é um livro de autodesenvolvimento. Ele é uma fábula, assim, a gente traz uma coisa meio medieval desse cavaleiro que tem a armadura que representa desde vícios, problemas pessoais e toda a luta contra ele. O autor traz de uma forma bem lúdica, mas assim, muito, muito bom. É um livro curto, simples, leitura muito boa, muito assim, fluida, mas que tem um valor bem acima da média. Eu não acho que ele é tão bom como outros aqui que eu listei, mas sem dúvida tem um valor muito bom. É um livro que você pode ler várias vezes, sempre vai estar aprendendo, botando em perspectiva sua vida. Cada pessoa vai ler esse livro e vai ter uma interpretação diferente, porque depende muito das suas vivências, né? Do que você passou, quais são as suas preocupações. Então eu acho que ele merece o de 5 de 5. Talvez não acima dos outros, mas eu botaria no fim ali, do lado de Animal Farm. O Homem Mais Rico da Babilônia eu vou colocar aqui em cima, porque foi um dos melhores livros que eu já li de economia. Ele é bem introdutório, mas ao mesmo tempo bem esclarecedor. Traz assim uma visão geral, porque acho que na comunidade que a gente vive hoje, a gente é muito impulsionado a gastar, a viver de luxos, de prazeres. E o Homem Mais Rico da Babilônia bota a gente bota em perspectiva que nós temos que ser as primeiras pessoas que a gente paga. A gente tem que guardar o dinheiro, nem que seja pouco, né? Ele sugere no livro 10% do que você ganha. Mas ele explica como a gente, guardando esse dinheiro, pagando a gente primeiro, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor administração financeira. É, assim como outros livros que estão aqui, é um livro simples, muito fácil de ler, mas que são lições que valem muito. Com certeza eu quero ler de novo. Acho que é um livro que você pode ler todo ano, uma vez a cada 2 anos. Porque em economia, apesar de básico, é o básico que bem feito que é o que faz a diferença, né? Então eu acho que ele merece 5 de 5. Agora a Fábula do Estado da Ilha. Assim como o Homem Mais Rico da Babilônia tá lá em cima. O Homem Mais Rico da Babilônia é focado bem em conceitos assim básicos, como guardar dinheiro, como evitar riscos. Já a Fábula do Estado da Ilha também tem isso, mas ele é focado mais assim como entender a economia, né, do básico. O que são ações, o que é a taxa Selic, o que é a inflação. Então, assim como a homenagem da Babilônia, de novo, né? É muito simples, tem uma leitura muito fluida, muito fácil, mas muito importante, muito esclarecedor. Esses dois livros são os livros assim que eu acho mais importantes para quem quer entender mais de economia. Todo mundo precisa entender, né? Porque todo mundo tem dinheiro, todo mundo ganha dinheiro. E quanto mais a gente entender, estudar e poder se organizar, melhor a gente vai ter a qualidade de vida, né? Mais vai ter conforto. Então são livros muito bons, os autores são muito didáticos. O José Cobori, que é brasileiro, né, professor de economia, traz assim de uma forma muito infantil, que qualquer pessoa entende. É muito bom, eu fico em dúvida em qual ficar na frente. Acho que os dois têm lições muito importantes, eu vou botar o Estado da Ilha na frente, porque eu acho que talvez entender esses conceitos possa ser mais importante primeiro, né, depois você lê o outro. O mais importante para o investidor, eu vou colocar aqui no 4. Assim, outro livro de economia, né? Bem direto sobre economia, principalmente focado no mercado de ações, né? Na Bolsa de Valores. Eu achei o livro mais pesado, foi o primeiro livro que eu li. Eu me arrependo, eu deveria ter lido os outros dois que eu marquei antes. Mas ainda assim é muito bom. Talvez eu não tinha muita fundação para ler ele ainda. Eu preciso ler de novo com a experiência a mais que eu tenho hoje, né? Com os outros livros que eu aprendi. Mas ele ainda assim foi importante para mim. Trouxe alguns conceitos básicos de forma mais técnica e outros mais técnicos que me deixaram bem confuso. Mas é um livro bom. Eu botaria aqui no 4 estrelas de 5 porque realmente eu não tinha muito substrato, né? Não tinha muito conhecimento para entender bem ele.
Esse aqui é 21 Lessons sobre Bitcoin. É um livro em inglês também. Eu leio também como uma forma de melhorar a minha língua, né? Mas também entender sobre economia. Ele fala sobre o Bitcoin. O autor Didi é um dos mais aclamados quando o assunto é livros introdutórios sobre criptomoedas. É um livro que traz três perspectivas. Uma perspectiva mais psicológica, uma realmente de economia e outra mais técnica de informática. E eu achei muito bom, foi um livro que esclareceu meu maior aporte hoje é Bitcoin. E ver um livro que me desse uma introdução, um entendimento sobre o que é a moeda, de onde ela veio, por que que ela é tão querida, né, pelas pessoas, que ela é considerado o ouro moderno. Foi muito interessante, gostei muito da explicação do livro. Como todos os livros de economia, né, sempre vai ter uns pontos mais técnicos, mais difíceis de entender, porque é toda uma ciência que a gente tem que estudar e leva tempo, mas é muito bom. Eu recomendaria para quem quer entender mais sobre Bitcoin, quem tem um inglês bom e consegue ler. E não é assim como esses outros, né, tão importantes, tão básicos, mas tá lá em cima para mim. Eu botaria aqui no 4.5. As 6 lições de Ludwig von Mises, para mim, é assim, acho que não é tão importante quanto esse, mas é muito bom. Ele traz a visão de uma economia liberal, né, do von Mises. Ele é um dos principais economistas que a gente existe, né, que já existiu. Um dos alunos dele ganhou o Nobel de Economia, então dá para ver o quão importante ele é. É a principal tese dele, né, dos economistas austríacos, é da economia liberal, que vai muito ser ajudado pelo capitalismo. Então, no livro todo ele fala sobre política, inflação, ele fala sobre comunismo, capitalismo, capital estrangeiro. Então, foi um livro muito esclarecedor para mim sobre política. É um assunto muito importante. O livro ainda traz alguns dilemas, né? Não concordo 100% com as ideias dele, mas já é um ponto de partida para entrar nesse assunto de política. Os livros de economia trazem um pouco de política, né? Porque a economia é política. Mas esse aqui é bem mais direto na questão da política. Então foi muito bom. Trouxe muita. Quanto mais a gente entende, mais a gente pergunta, né? Mas tem algumas dúvidas, por que que isso é assim. Então, quando o assunto é política, introdução, eu acho que esse livro passa acima de muitos. Eu vou colocar aqui ao lado de Animal Farm, porque os dois, de formas diferentes, me esclareceram muito quando o assunto é política. 6 lições para a vida, Renato Mani Moicano. Um dos lutadores que eu mais gosto e mais admiro também, assim como Anderson Silva e o Charles do Bronx. Se esse livro fosse de biografia, com certeza estaria aqui. Mas não é. Ele é um livro mais de política. Ele é uma visão do livro do Ludwig von Mises, só que na visão do Renato Mani Moicano. Então, assim, eu acho que para mim foi muito importante também. Eu li antes de ler Ludwig von Mises, foi o que me inspirou a ler o Ludwig von Mises. Então foi o que me deu minha primeira visão, uma introdução para esse assunto. Eu gostei muito. O Renato, assim, por ser um lutador, ele traz muitas comparações com o mundo da luta, com o que ele passa, né, sobre contrato, essas coisas, e ver essa comparação foi bem esclarecedor para mim. Assim, o fato de eu ter lido Ludwig e ter entendido foi com grande ajuda do Moicano. Ele abriu esse espaço para mim. Eu admiro muito ele, concordo muito com as ideias dele. Ele até traz uns contrapontos também com o Ludwig. E eu concordo bastante com ele. Foi muito bom. Eu queria um livro realmente de biografia para ler depois, porque a história dele deve ser tão boa quanto as outras do Charles e do Anderson. Então, continuando agora, o Poder do Hábito. Eu daria aqui no fim da lista do 4.5. O conceito do livro é muito bom. Como manejar seus hábitos, né? Construir bons hábitos e evitar hábitos ruins. São conceitos que a gente tem que desenvolver, com certeza. E ele fala muito sobre isso. Assim, ele é muito esclarecedor, traz muitas experiências científicas, né? Muitas pesquisas, embasamento para as ideias dele, mas eu acho que ele não merece estar lá em cima porque o livro fica muito repetitivo, muito prolixo em partes. Eu entendo que tem que ser prolixo para a gente fixar a ideia, né? Para o ensinamento ficar mesmo. Mas ao mesmo tempo tinha muitas partes que eu tava sem saco. Já parecia que ele passava assim 40 páginas falando a mesma coisa. Mesma história, repetindo, contava de novo. Assim como Quem Pensa Enriquece, nesses livros de desenvolvimento
esses mais famosos, bem conhecidos, seguem essa mesma linha. São muito bons, trazem ideias muito bons, conceitos muito, muito importantes, mas em parte são muito chatos de ler porque fica uma coisa prolixa, principalmente no Quem Pensa Enriquece. Tinha assim, parecia que era 100 páginas que ele não saía da mesma coisa. Eu entendo a importância, o quão bom é, por isso que eu tô aqui botando no 4.5, mas eu acho que, tipo assim, você consegue aprender mais no Cavaleiro Preso na Armadura, do Ludwig von Mises, e lendo a história do Charles do Bronx, do que lendo esses. Apesar deles serem muito bons, merecem um grande espaço, eu acho que você aprende mais lendo outros tipos de livros, são mais interessantes, sabe? Mais fluida a leitura. Vale a pena, eu sempre leio esse tipo de livro e quero ler mais, mas eu ainda dou uma valorizada nesses outros. Agora, o Tratado da Castidade, um livro de espiritualidade, né? Um livro bem assustador, bota em perspectiva a importância da castidade. Na época eu queria muito viver a castidade, mas não conseguia. E esse livro me ajudou muito, foi sugestão de um amigo que vive a castidade. E entender o valor mais espiritual da coisa foi muito bom pra mim. Me senti bem inspirado. Hoje eu já vivo, já consigo seguir esse caminho. E esse livro me ajudou muito. A espiritualidade é uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo muito difícil, né? São muitos rituais, muitas coisas que a gente tem que seguir. E quanto mais a gente puder entender e ler, se torna mais fácil o processo, né? E esse livro, apesar de ser bem curto, foi muito importante pra mim. Foi uma boa leitura boa, esclarecedora, um pouco assustadora, botando em perspectiva os riscos e os benefícios, mas gostei bastante. Acho que vou botar aqui no 4.5, botar aqui mais no meio. Eu acho que se você quer entender sobre castidade, é a melhor opção, mas se você quer um livro realmente espiritual, a melhor opção é esse, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Eu vou botar mais aqui à frente. É um livro muito, muito bom. Ele traz pra gente de uma forma bem lúdica, que é um demônio falando com outro, que seria um demônio mais importante, mais habilidoso, ensinando para um demônio mais iniciante, um diabo, né? E a gente aprende no livro justamente com essa ideia que a gente tá vendo as dicas do demônio, então a gente vai ir contra elas. Então eu acho que é um livro muito bom, aprendi muito, mudou muito minha vida espiritual, a forma como eu faço minhas orações, como eu procuro estar mais próximo de Deus. E não deixou de ser um livro divertido, fácil de ler, um pouco assustador, né, em partes, quando a gente vê assim os riscos das coisas, mas mudou muito minha perspectiva, minha espiritualidade. Vou botar até à frente desse aqui de economia, deixar só atrás desses três. É muito, muito bom. Pretendo ler de novo e ler mais. Assim, eu li muitos livros do C.S. Lewis, né? Por causa de Nárnia, que já estão 7 livros mais esse 8. Então acho que o C.S. Lewis é uma grande. Ele foi, né, um teólogo, estudou muito, apesar de não ser católico, era cristão. E esse livro é espetacular, já dei até de presente para um amigo. Meditações. Acho que talvez seja o primeiro livro que eu boto no 3.5. Talvez o único também. Não é um livro ruim, nem de longe. Assim, nenhum livro que eu li foi ruim, nenhum livro que eu li, assim, eu odiei, achei chato. Mas Meditações é uma leitura mais difícil porque é como eu falei do Quem Pensa Enriquece e o Poder do Hábito. Eles são muito importantes, trazem conceitos muito bons, me ensinaram muito, mas a forma, eu acho que você consegue, dependendo da forma como é escrito, você consegue aprender mais. Quando é um livro mais lúdico, escrito de uma forma mais fácil, acho que fica mais fácil de aprender e entender. É como o Cavaleiro Preso da Armadura. Ele é mais simples, menor, mas a forma como é escrito faz a gente entender mais facilmente. Eu acho que Meditações traz, assim, talvez o livro que tenha mais lições importantes, mas ao mesmo tempo seja o mais difícil de ler, porque ele é literalmente anotações do Marco Aurélio em tópicos. Então, é um livro que não dá pra você ler por ler, tem que estudar, procurar refletir, meditar. É muito bom, não me arrependo de ler, mas também acho que, assim, se você quer aprender, quer melhorar, tem livros melhores pra isso. Agora, acabou os livros soltos, agora eu vou falar das séries que eu li, que foram muito boas, e vou começar com Nárnia. O primeiro livro é O Sobrinho do Mago. Eu acho que O Sobrinho do Mago é o pior livro de Nárnia, eu vou botar aqui em primeiro lugar dos 4 estrelas.
ele é muito importante, né? Porque ele traz a base do que é Narnia. Ele foi escrito depois que o Guarda-Roupa, o Leão e a Feiticeira. Mas é um livro que eu acho que vale a pena você ler primeiro do que os outros da série, apesar de ter sido escrito depois, porque ele é a introdução, ele é o primeiro livro cronologicamente falando, seguindo o tempo da história de Nárnia. Ele, assim como todos os outros livros, traz uma perspectiva bem bíblica, né? Foi a base principal do C.S. Lewis. E eu diria que dos 7 livros talvez tenha sido o pior pra mim, mas não deixa de ser bom e não deixa de ser importante. E seguindo a linha, a gente tem o Cavaleiro a Feiticeira, o Leão e o Guarda-Roupa, o Leão e a Feiticeira, que é o segundo livro e um dos melhores. Vou botar aqui no 4.5. É muito bom, ele traz toda essa perspectiva assim da Páscoa, do renascimento de Jesus, da morte, da crucificação, em comparação com Aslan, né? Ele que representa Jesus nessa história. E assim como eu falei do Sobrinho do Mago, ele traz muitas lições bíblicas, muitas comparações de uma forma mais fácil, né? Foi uma forma que o C.S. Lewis fez para as crianças poderem ler a história da Bíblia e entender de forma lúdica. Então, assim, é muito bom. Não acho que é o melhor. O melhor para mim é o próximo, que é o Cavalo e Seu Menino. Ele é a história baseada na história de Moisés, né? É um dos meus livros favoritos. Eu vou colocar aqui depois de C.S. Lewis, depois do Cartas de Abba, Seu Aprendiz. É muito bom, eu gosto muito desse conceito do menino pobre que vive uma vida difícil e depois descobre o grande propósito que ele tem. Aquela clássica história do herói, do aventureiro. E foi muito bem escrita, assim, eu achei muito criativa a ideia do cavalo falante que salva o menino daquela vida de escravo. Foi muito, muito bom. Um dos melhores livros que eu já li. Fiquei, assim, muito feliz, muito animado com a história. Esse conceito, assim, esse template básico é o meu favorito. Por isso que eu gostei tanto da história do Rei Arthur. E sem dúvidas é meu livro favorito de Nárnia. Depois a gente tem Príncipe Caspian, que bebe muito dessa fonte também. Vou colocar aqui no fim de 5 estrelas. Esse é o mesmo conceito, né, também, do menino que vive uma vida assim. Ele já é um pouco diferente, porque o Caspian sempre foi um príncipe, né? Nunca foi um homem pobre. Mas traz todo esse conceito de que ele não sabia o propósito que ele tinha de salvar as pessoas, salvar o mundo, né? Assim como os outros Nárnia, baseado na Bíblia. E é muito bom, eu diria que tá ali como um dos melhores Nárnia. Mas eu coloco atrás do Cavalo Seu Menino e do Peregrino da Alvorada. Mas é muito bom. Tipo, é mais centrado na história em si, né? Do que a gente vê nos filmes, dos protagonistas. O Cavalo Seu Menino é um pouco fora disso. É quase como um livro isolado na série. Mas é muito bom. Colocaria aqui como um livro 5 estrelas, mas não dos melhores. Agora, a Viagem do Peregrino da Alvorada eu colocaria assim, como superior, muito superior. Depois de Cavalo Seu Menino, foi meu favorito. É um livro que fala muito sobre a busca da santidade, né? O C.S. Lewis é muito inteligente, ele coloca essa ideia de uma forma bem lúdica, trazer as questões da Bíblia. E esse livro ele traz umas ilhas, né, em uma viagem nesse barco no Peregrino da Alvorada, por essas ilhas, que é justamente uma forma. As ilhas representam os pecados, né? Como que os personagens vão enfrentar elas, passar por elas e chegar na última ilha, que seria o país de Aslan, né? Ou o céu. E eu achei o livro muito inteligente, muito bem escrito, foi muito legal ler e ficar pensando, essa ilha representa a preguiça, essa ilha representa a gula, a luxúria. Foi muito, muito bom. Um dos melhores livros que eu já li também. E eu acho que só não é melhor que o Cavalo Seu Menino, porque a história do Cavalo Seu Menino pra mim é muito boa. Esse template assim do herói me impressiona muito. Agora a Cadeira de Prata, vou colocar aqui junto com atrás do Guarda-Roupa da Feiticeira e do Leão. Porque é bom também, é muito legal, tem personagens muito cativantes, o Mestre Brejo é muito legal, assim. Toda a leitura de Narnia é muito boa, muito fluida. Mas não é tão legal como as outras histórias, né? Não me admirou tanto, não me deixou tão animado com vontade de acabar. Acho que vai chegar no fim da série, né? A gente já tá um pouco triste, não quer chegar ao fim. Então eu colocaria aqui. E a última batalha. Eu vou colocar logo depois, pra mim acho que essa ordem tá boa.
A história, assim, da última batalha é legal, ele traz uma perspectiva bem mais moderna. Da espiritualidade, a gente tem o deus, o demônio, né, que seria o deus para outras populações, os Carlomanes. E foi legal todo o embate, mostrando a perspectiva dos anões, né, que representam, tipo, os ateus. E no fim da vida, né, qual é o julgamento, a justiça. O livro representa. Ele fala que os personagens nesse livro morrem e vão começar outra série, né, outros livros que são bem melhores e bem maiores, que seria a vida após a morte. E assim como toda a série, é sempre uma perspectiva bem espiritual, religiosa do C.S. Lewis, de forma infantil, mas muito boa, muito fácil de ler. Uma das melhores séries que eu já li, né? Li poucas, só li duas, mas é muito bom. Gostei muito de Narnia, não me arrependo e pretendo ler de novo depois. Agora, indo pra outra série que eu li completa, que é O Único e Eterno Rei. São 5 livros, eu li todos em inglês, porque é difícil conseguir em português. Mas começa com a Espada na Pedra, que eu vou botar aqui também lá na frente, porque é um dos melhores livros que eu já li, gostei muito. Como eu falei, o template do herói que vive uma vida. No começo da vida, assim, ele é muito pobre, ele vive como um funcionário ali num reino distante, sempre renegado, trabalhando. E com o tempo ele descobre o propósito dele, né? Que é o ser o rei da Inglaterra, o rei Arthur. Essa história, como eu já disse, é muito legal, assim, me interessa muito, é muito fluida, assim, me inspira, me faz me botar na pele do personagem. Então, eu gostei muito. A gente tem o Merlin como conselheiro dele. A gente tem o irmão dele que fica sempre sendo chato com ele. Todas as lições que ele aprende, né? Porque nesse livro serve como um livro que o Merlin ensina a ele o que ele precisa saber para ser o rei, né? Para ser o rei Arthur. E ele bota sempre o Arthur na pele de algum animal, né? Por meio de uma magia, de um peixe, de um pássaro, para que ele aprenda lições com esses animais do que ele precisa saber para ser o futuro rei, né? Porque o Merlin nesse livro é como um viajante no tempo, ele já tem acesso ao futuro e ao passado, e ele recebe essa missão, né? Do ex-rei do antigo rei da Terra, de ensinar o filho dele para que ele seja capaz de governar da melhor forma. E esse é o primeiro livro da série, é o mais simples, né? Mais infantil, mas também, na minha opinião, o mais legal. Muito bom. Aí logo depois a gente tem Witch in the Wood, que seria a bruxa na floresta, né? Nas árvores. Eu vou botar aqui mais pro fim do 4.5. É um livro legal, eu acho que é o mais curto da série. Mas não é tão bom como os outros, não é tão cativante assim como os outros livros da série. É como se fosse um livro de transição, do primeiro pro terceiro. A gente vê a criação de outros personagens importantes pra série, né? Que seriam. Eu esqueci o nome deles, são tipo uma família ali. Que é a mãe deles que vai ter uma relação com o rei Arthur. E eles vão ser importantes no reinado, na Tábua Redonda, são dos principais cavaleiros. A gente vê toda a transformação deles, né? O que é que muda a vida deles, que transforma eles no que são. A gente vê também no final a criação do Mordred, né? Que seria o filho do rei Arthur com a familiar dele, que seria quem vai destruir todo o reino, né? Dando um pouco de spoiler. Mas é um livro mais simples, é menor, mais curto. O que deixa ele menos interessante porque ele é meio paralelo à história, né? A gente quer muito ver a história do rei Arthur, do Lancelot, do Merlin, e nesse livro a gente vê mais por outro caminho. Tem também, né, o rei Arthur, tem o começo da vida dele como rei, como ele lida com as guerras, mas sem dúvida não é o melhor da série. Aí depois a gente tem The Ill Made Knight, que seria também um dos melhores livros que eu já li. O foco principal dele é a história do Lancelot. E apesar de não ser a mesma fórmula do herói, é um pouco diferente, ainda assim é muito inspiradora. O Lancelot, ele tem muito. Todos os livros do Rei Arthur são bem focados. Tem muito essa base espiritual. Todos os personagens têm essa vocação. Ele é bem centrado em relação a isso. E o Lancelot, acima de tudo, o principal objetivo dele é ser um homem religioso e performar um milagre. Esse é o objetivo dele. Sendo que no livro a gente tem um grande embate, né? Tem um grande triângulo amoroso, que é o rei Arthur, a Guinevere, que é a mulher dele, e o Lancelot. O Lancelot é apaixonado por ela, ela é apaixonada por ele. E o Arthur sabe disso, mas não quer deixar.
O livro se baseia muito nesse triângulo. E é muito bom. A gente vê a luta do Lancelot pra ser melhor, a luta do Rei Arthur pra construir o reinado, ao mesmo tempo lidar com isso. E a Guinevere, ao mesmo tempo que ama muito e admira e respeita o Rei Arthur, também é apaixonada no Lancelot. A história em si desse livro isso isolado é um dos melhores que eu já li. O Lancelot também é muito legal. Todo o arco dele, desde o primeiro pecado dele até o milagre que ele faz e outro milagre que ele faz na vida dele, traz uma perspectiva espiritual, né, de quão misericordioso é Deus. É muito bom esse livro. Eu fico assim, se eu ficar falando, eu não paro mais. Por último, o último livro. O livro de Merlin é o último, mas esse aqui é considerado o último por muitos. Eu vou colocar aqui acima aqui do 4.5. Ele finaliza a história, né? Finaliza o reino de Arthur na última guerra. Quem acaba tudo, causa o fim, é o Mordred, que seria o maior pecado da vida do rei Arthur quando ele tem esse filho secreto com a familiar dele, ele não sabe disso, e ele tenta até matar ele. É o grande segredo, é o grande plot twist da história, né? Mas não deixa de ser um livro bom, ele é uma forma de, assim, atar todos os nós, finalizar a história, concluir. Ele traz também uma esperança, né? O que vai ser, traz um menino que seria o futuro, que tem uma última conversa com o rei Arthur. É muito bom, todos esses livros eles servem como uma forma de ir contra as guerras, né? Quando o autor escreveu, o T.H. White, ele foi logo após a Segunda Guerra Mundial, se não me engano. E ele sempre bate muito contra isso, sobre o quão prejudicial é a guerra para as pessoas. E o livro que ele mais aborda esse conceito é o último livro, que é o livro de Merlin, The Book of Merlin. Vou botar aqui no 4.5 também. Ele serve como uma forma. Ele para o, tipo, lá no final, quando o reino do Arthur está sendo destruído pela briga que ele está tendo com Mordred. Ele tira o rei Arthur de lá e leva para ele para uma reflexão com os animais, né? Os principais animais que servem como professores para ele. E é um livro curto, é um dos menores, eu acho, da série. Mas a gente tem toda essa reflexão, é como se fosse um livro final que o autor traz para ele explicar, né, quais foram os problemas, por que a guerra é tão prejudicial, o que ele quis com o rei Arthur, né, que era trazer os cavaleiros da Tábua Redonda, os homens justos, que seguem os princípios da igreja, querem usar o poder deles para trazer a paz. Mas o quão complicado é isso, né, qual o dilema, ele é conhecido como o antídoto da guerra, né, esse livro. Então é um bom final para a história, muito reflexivo, muito bom. Mas acho que entre as duas sagas, a saga de Narnia pode ser melhor por ser mais simples de ler, né? Como foi um dos primeiros livros que eu li em inglês, o livro de Merlin, toda a saga do Rei Arthur, o único e eterno rei. Eu tive um pouco de dificuldade, mas quero ler de novo agora com inglês melhor. Ter outra perspectiva, com certeza é uma série muito bom. Agora vamos pro Harry Potter. Harry Potter, pra mim, os dois merecem estar 5 estrelas. É a primeira vez que eu leio, vejo alguma coisa relacionada à série, nunca tinha visto. E é muito bom. É, assim, apaixonante a história do Harry Potter. Eu vou colocar os dois aqui lá em cima, só atrás mesmo da Espada na Pedra e o Made Knight. São histórias extremamente viciantes. É muito legal ver esse mundo, né, que a J.K. Rowling criou, dos bruxos, das bruxas, e como funciona a construção das varinhas, do colégio, do banco, né, da finança desse mundo. É muito curioso, é muito divertido, é um livro muito lúdico. É muito legal de ler, é muito prazeroso. Dá pra ver que é focado no público infanto-juvenil, mas não deixa de ser divertido. E assim, ainda tem um grande valor, né? A gente tem o Dumbledore como um personagem ali, como um grande mentor. E ele traz, assim, o livro tem várias reflexões, né? Sobre amizade, sobre confiança, desejos. E o Dumbledore é sempre quem vai chegar lá e vai gerar essa reflexão. Ele que vai trazer os principais pensamentos. Então eu acho que o livro tem um valor também, não é só uma diversão, né? Ele tem um valor na vida das pessoas. É uma série que eu tô apaixonado, tô lendo agora, tô gostando muito e pretendo acabar. Então, finalizando, assim ficou a lista. Eu acho que desse jeito que ficou bom. Talvez eu alteraria algumas ordens aqui, botaria alguns livros na frente e na trás.
Mas no geral é isso. Foram livros muito bons, não me arrependo. Quero ler muito mais, acabar a série do Harry Potter, ler outras como é, o, o Hobbit, né, o Senhor dos Anéis. Quero ler a Bíblia também. Próximo ano eu faço os meus próximos 40 livros, né? Meus próximos um ano de leitura eu faço outra retrospectiva dessa. Então acho que no geral é isso. Vou finalizar, salvar essa imagem, concluir. É isso, obrigado.